vocês? Eu sou a Luana, esse é o meu canal e bem-vindos a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer um tour pelo meu fichário. Já venho falando desse vídeo faz um bom tempo, mas agora que eu definitivamente terminei meu semestre, terminei meu ano na faculdade, eu resolvi trazer esse tour bem completinho. Pra quem não sabe, eu curso Ciências Biológicas, acabei de terminar o primeiro ano, tô indo pro segundo ano do curso. E eu peço perdão, porque fazem 2 semanas que eu não posto vídeo aqui no canal, mas porque foi final de semestre e pra quem me acompanha no Instagram sabe que eu tive um monte de provas e um monte de trabalhos pra entregar nessas 2 semaninhas. Por causa disso não deu pra eu gravar, mas agora que eu estou de férias, voltamos à programação normal. Então, um vídeo por semana, talvez 2, agora de férias, não sei. Mas, bom, se vocês gostarem do vídeo, curtam ele, compartilhem, deixa aqui um comentário falando do que você gostou, do que eu posso estar melhorando, ideias para um próximo vídeo. E me siga lá no Instagram, vai estar aqui na tela o arroba, é @lu.studblur. E lá eu posto melhor um pouco do meu dia a dia e vocês vão ficar um pouquinho mais perto de mim. Bom, então vamos começar o tour. Aqui à esquerda eu tenho o meu fichário do primeiro semestre. E aqui eu tenho o meu fichário do segundo semestre. Eu vou começar pelo primeiro semestre, então. Os 2 fichários são da DAC. E no primeiro semestre, então, eu tive as matérias de Química Geral, de Física, Anatomia, Geologia, Extensão Universitária, Biologia Celular, Sistemática e Matemática. Então, aqui eu fiz quase um color code. Eu já mostrei isso em um vídeo anterior meu. Então, química aqui com verde, física com laranja, anatomia com rosa, geologia com roxo, extensão universitária de azul. Aí, aqui eu só ignorei o color code, então biologia celular tá azul, sistemática tá verde e matemática tá azul. Bom, isso é um tour, então vai ser basicamente eu passando pelas matérias e falando um pouquinho do que eu achei delas. Então aqui eu começo com Química Geral. Então, o comecinho de Química Geral foi bem coisa de ensino médio mesmo. Então, o que são molécula, como são as ligações, cálculo de pH, teoria ácido-base, esse tipo de coisa que a gente já vê no médio, mas um pouquinho mais aprofundado. Então, eu já mostrei como que eu faço as minhas anotações. E quando tem exercício pra fazer, eu faço lápis. Essas folhas aqui são de relatórios, então a gente fazia as aulas práticas, eu tinha que escrever um relatório depois. Essas daqui são as minhas anotações de aula. Bom, eu tenho as minhas anotações de resumo, que não são exatamente resumos, mas são as anotações dos slides, dos livros didáticos, esse tipo de coisa. Então, aqui foi Química. Agora eu tenho Física. Física é um pouco menos matéria, porque eu tive pouquíssimas aulas com esse professor. Então, também foi bem conteúdo de ensino médio. Um relatório aqui. E eu já, como falei, já mostrei como que eu faço as anotações de sala. Então, aqui eu tenho o título, corpo do texto em preto, palavras-chave eu grifo. Aí aqui é anatomia. Então, introdução sobre o que é anatomia, posição anatômica. E anatomia eu tenho muito desenho. Vocês vão ver que meus dotes artísticos são horríveis, mas era algo muito visual, então tem que ser realmente muito desenho. Então aqui. E acho que a anatomia foi de longe a matéria que mais gostei no primeiro semestre. E a gente estudava, então, por sistema. Então, sistema muscular, sistema esquelético. E aí a gente vinha em todas as classes animais e depois via no ser humano como que era. Então, muitos desenhos. E algumas dessas coisas a gente já tinha visto no ensino médio, tipo, bem por cima, mas, tipo, como que um coração é dividido e como que ele age, sabe? Mas na faculdade é bem mais aprofundado.
Bom, acabamos a anatomia, vamos ver geologia. O meu professor de geologia, ele era muito bom e é bem organizadinha a matéria. Ele também fazia muito desenho na lousa, desenhos e esquemas, então acaba que tem bastante desenho também nessa matéria. E por ser anotações de aula, às vezes dá pra se deparar com isso, tipo, eu não copiei, ou o professor passou muito rápido, eu só tava com preguiça mesmo. E aí tem umas lacunas. Muitos desenhos, esqueminhas. Bom, acabou a geologia, a gente vai ver então um pouco de extensão universitária. Extensão universitária não tem muito o que ver, porque é muito pouca coisa para uma matéria que eu tinha 2 horas semanais. Então acaba que o professor falava muita coisa igual durante essas 30 horas totais que teve de matéria. Então, como que é a metodologia, um pouco sobre as diretrizes da extensão universitária. E é isso. Agora, biologia celular, tive acho que 3 professores. Então aqui eu tenho um pouquinho de introdução de biologia celular. Então, o que é um DNA, pelo que ele é formado. Então, quando tem exercício, o exercício é feito a partir do lápis. E eu comecei a ter aula com um outro professor e ele amava passar a matéria na lousa. Então, eu tenho muito esqueminha que ele ia lá e fazia na lousa. Então, desenhinhos. E principalmente nessa parte de endomembranas e de transporte, ele fazia muito esquema na lousa. Então ele ia lá, fazia o desenho, explicava, então eu copiava o desenho e copiava a explicação dele também. Bom, terminou biologia celular. Agora a gente vai ver parte sistemática. Então, parte de tipos. Como que é a nomenclatura biológica. Como que a gente faz para identificar uma espécie que a gente não conhece. O que é uma coleção taxonômica, para que ela serve. Os diferentes conceitos de espécies que surgiram ao longo dos anos. Como identificar e interpretar cladogramas. Bom, e para terminar com a minha última matéria do primeiro semestre, a gente tem matemática, que foi basicamente cálculo, então cálculo 1, mas o meu professor passou uma revisãozinha sobre funções, esse tipo de coisa, antes de começar a derivada integral. E como vocês podem ver, amamos, matemática, então eu tinha muito tempo livre durante a aula, eu ficava desenhando. Faz parte. Então, muito gráfico, muito exercício que ele passava.
Aqui só tem o título porque eu faltei na primeira parte da aula, vim só pra segunda parte. E eu acabei não passando a limpo, que ele tinha passado na primeira parte, mas não interferiu em muita coisa do que eu fui aprender sobre derivadas mesmo. E aqui já começa a entrar um pouco integral. Tá acabando. Bom, meu primeiro semestre foi isso. E agora vamos para as anotações do segundo semestre. Esse semestre eu fiz as divisórias a partir de ordem alfabética, então tá bem mais organizadinho. E aqui na frente eu deixo esse bloquinho que eu escrevia, então eu tirava ele, escrevia a anotação da aula e colocava na divisória correspondente. Então, tivemos esse semestre bioética, biofísica, bioquímica, filosofia e história da ciência, morfologia vegetal, sistemática vegetal e química analítica. Então, começando aqui pelas minhas anotações de bioética. Então, eu já passei um pouquinho por aqui em alguns vídeos passados, então vocês já viram mais ou menos como são as minhas anotações. Aqui, atividade, então, a lápis. E aqui o professor passou o que tem preto na lousa e depois foi explicando sobre o que ele escreveu. E as explicações dele eu fui fazendo a lápis. Então a mesma coisa aqui. Foi isso, bioética. Aí entra com biofísica. A minha professora de biofísica, ela era super organizadinha, então é provavelmente uma das matérias que tá mais bem organizada aqui. Tem algumas coisas que eu vi já no ensino médio, outras não, tipo cromatografia, eu nunca tinha visto, mas alguns temas como difusão e osmose já. Então, ela misturava bastante física com alguns conceitos biológicos, tipo como que era física no sistema cardiocirculatório. Então, o que tinha a ver o sangue passando pelos vasos sanguíneos, esse tipo de coisa. Bom, foi isso, biofísica. Aí a gente tem bioquímica. Bioquímica, vocês vão ver que tá bem desorganizado algumas coisas, porque a hora que a professora começava a falar sobre o metabolismo, eu só desistia. Bioquímica é um negócio difícil, pelo menos eu acho. E a didática da minha professora não era das melhores também. Então acabava que eu só realmente desistia algumas vezes de escrever, tipo, reação, esse tipo de coisa. E aí as anotações estão bem parquinhas. Aqui era um exercício que eu tentei fazer, não consegui. Aí aqui tem a correção do exercício que ela passou. Cartilípedes aqui tá bem organizadinho. Aí aqui eu já não consegui copiar tudo porque ela foi super rápida. E aí eu só não copiei. Bom, acabou bioquímica. Aqui essa divisória era pra ter extensão universitária, mas acabou que não teve aula. Então eu coloquei algumas coisas no meu estágio. Pra quem não sabe, eu faço estágio de sistemática com ictiologia, então eu estudo de peixes. E o meu professor mandou alguns artigos pra dar uma analisada. E aqui tá a minha análise, basicamente. Aí começa filosofia e ciência, então história e filosofia da ciência. Então paradigmas, racionalismo, empirismo, teoria da complexidade. Com o filme, ele passou o filme, a gente teve que fazer uma análise do filme Ponto de Mutação.
Então aqui é a mesma coisa, ele passava na lousa o que tá em preto, e aí eu ia fazendo anotações a lápis do que ele ia explicando. Então aqui é a análise do filme. E foi isso, História e Filosofia da Ciência. Agora a gente vai entrar para morfo-vegetal, e também tem muito desenho. Então, morfologia vegetal é dividido em duas partes. Uma eu tive agora e a próxima parte eu vou ter semestre que vem. A parte que eu vi agora foi de órgãos vegetativos, então raiz, caule e folha. E a próxima vai ser de órgãos reprodutivos, então semente, fruto e flor. E aqui, morfologia também é dividida em duas partes. Tem a morfologia externa, que eu tô passando agora, que tem vários desenhos. E depois morfologia interna, que também pode ser chamada de anatomia, que é a parte celular, que, na minha opinião, é super difícil. Mas depois de muito estudo e muitas cabeças quebradas, vulgo mini das minhas amigas, a gente acabou conseguindo ir bem nas provas. Então aqui já começa a parte celular. Então, como que é um estômago, esse tipo de coisa. Então, parênquima, então o formato do parênquima, para que ele serve, como que é xilema e filema, então as principais características. E depois, o último bloco dessa matéria foi pegar tudo que a gente já tinha visto de célula e ver por partes. Então, ver tudo na raiz, ver tudo no caule, ver tudo na folha. Bom, acabou a morfologia vegetal, agora a gente vai para química analítica. Então, química analítica também tem muito exercício feito. Aqui, ó, exercício. Os desenhos, né? É quando o professor não estava falando muita coisa. Isso daqui é de aula prática. Mais exercício resolvido. Aqui é a resolução da prova, se eu não estiver enganada, da primeira prova. Esse professor, ele deixava a gente fazer a prova com consulta. E aí a gente ficava com a resolução pós-prova depois. Isso aqui é de aula prática também. E isso daqui, se eu não estiver enganada, é a resolução da prova. Um é a resolução da prova, o outro é a resolução dos exercícios que ele passou. Ele tira os exercícios da prova dos exercícios que ele faz em aula, então resolve tudo. E é isso. Acabou a química analítica. Agora a última matéria que eu tive esse semestre foi sistemática de organismos fotossintetizantes 1. Então, cianobactérias, algas e briófitas e pteridófitas. Então aqui eu tenho as anotações de aula. E esse professor também deixa eu fazer a prova com consulta. Então essa parte de briófitas e pteridófitas, ó, eu passei os slides dele a limpo para eu poder utilizar na prova. Bom, então foi isso, o meu caderno do segundo semestre. Segundo semestre tive bem menos conteúdo do que o primeiro, provavelmente porque eu não tive anatomia. A anatomia era muito mais pesado. Então me contem aqui se vocês gostaram. Se vocês gostaram, curtam, compartilham, escrevam nos comentários. Me manda DM lá no Instagram falando o que vocês acharam, que lá eu também respondo. E, bom, o vídeo vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!